A paz, sejam muito bem-vindos a mais uma lição do curso de formação de líderes multiplicadores. Eu sou o pastor Henri Pinheiro, ministro de Juventude da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade ao curso ministrando a terceira lição com o seguinte tema: como expressar os princípios hoje. Você já se sentiu cuidado ou cuidada por sua igreja? Pausa o vídeo e faça essa reflexão. Bem, agora que você já fez a sua reflexão, nós temos uma recomendação de leitura que, na verdade, a lição que você está assistindo, ela foi extraída desse livro que eu queria apresentar para você. O nome do livro é De Volta aos Princípios, Vivendo um Jeito Bíblico de Ser Igreja, Fabrício Freitas, Missões Nacionais. É da nossa denominação batista e nós recomendamos para que você possa aprofundar aquilo que hoje nós vamos ver de forma mais agilizada. Bem, queridos, como expressar os princípios hoje? Na verdade, a gente precisa entender o que seriam princípios. Nós estamos falando de princípios bíblicos. Princípios que, quando você olha na Escritura, e você pode pensar assim, poxa, isso aí é de uma outra época, isso faz sentido para mim hoje. A gente sabe que a palavra de Deus, ela é eterna e ela é completamente atualizada. Então, portanto, tudo que ela propõe para a nossa vida, para a vida do cristão, essa proposta ela é útil para os nossos dias atuais. Então a palavra de Deus nunca ficará desatualizada. Há quem diga que a palavra de Deus é mais atualizada do que as notícias do jornal de hoje, né? Ou do jornal de amanhã. Ela é mais atualizada do que isso. Bem, então vamos abrir as nossas Bíblias. Você vai também ver na sua tela, mas se você tiver com a sua Bíblia, é sempre bom ter a Bíblia ao lado para fazer esse estudo. Atos 2, 42 a 47, que diz assim: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Que texto maravilhoso! Mas o destaque aqui é para o tudo em comum. Então, vamos ver o que significa isso, tudo em comum. Relacionamentos mútuos, e isso é importante, porque a igreja é encorajada, né? O apóstolo Paulo, Pedro também fala isso, em Hebreus nós vemos isso, a igreja ela é encorajada a se relacionar mutuamente, a se apoiar mutuamente, um cuidar do outro. E não é possível desenvolver relacionamentos apenas frequentando cultos, mas tendo uma troca de experiências numa vida em comum. Essa é a ideia. Então, relacionamentos mútuos. Mais uma característica do tudo em comum. Comunhão cristã no templo e em pequenos grupos. Ali fica claro que eles iam ao templo e também às casas. O texto diz isso. E nós, hoje, podemos reproduzir isso, porque nós temos as nossas casas e também temos o templo da nossa igreja. Fica aqui o encorajamento para que nós consigamos ter uma regularidade, tanto atuando nos templos das nossas igrejas, como também nas nossas casas, em pequenos grupos. Outra característica do tudo em comum é que eles cuidavam uns dos outros. Eu falei no início de relacionamentos mútuos, e isso, relacionamento mútuo, proporciona a possibilidade de cuidarmos uns dos outros. Cuidar em que sentido? Não é ser uma pessoa que se mete na vida do outro e vira uma fofocada, não é bem isso. Mas cuidar uns dos outros significa eu estar atento às necessidades do meu irmão. E não são só necessidades materiais, de comida, de mantimento, de roupa, não. São necessidades espirituais que a própria palavra mostra. Então você pode identificar na vida do seu irmão que ele precisa de uma orientação com relação a uma decisão, uma atitude que ele tem que tomar, que tem que ser coerente com a palavra de Deus. Isso é cuidar, né, uns dos outros. Cuidar do meu irmão. Eu vou dar comida para ele, sim, eu vou dar alimento, sim, mas eu também vou dar aquilo que ele precisa de mais precioso, que é o direcionamento espiritual que vem da palavra de Deus. Ajudá-lo a estar coerente com a palavra de Deus. Esse é o sentido do cuidar uns dos outros. E também
uma outra característica que eles tinham nesse tudo em comum é que eles alcançavam pessoas novas, né? Novos com este amor. Então o amor deles, que Jesus já falou lá, conversando com os discípulos em João 13, 34 a 35, de um amor que ele mostrou, então que os discípulos iriam reproduzir esse amor, e esse amor então apresentaria Jesus ao mundo. Todos saberiam que aqueles que se amam, né, pessoas que se amam daquela forma, com aquele amor de Cristo, né, todos saberiam então que são discípulos de Jesus. Então isso que acontecia em Atos 2, na igreja iniciante ali, primitiva. Eles praticavam o amor que Jesus ensinou e por isso eles atraíam, alcançavam pessoas novas com esse amor. Caíam na graça do povo. O povo via isso acontecendo no meio dos cristãos. Então essas são as características do tudo em comum. Relacionamentos mútuos, comunhão cristã no tempo e em pequenos grupos, cuidavam uns dos outros, alcançavam novos com este amor. O que precisamos não é de um programa novo, mas sim de uma nova prática. Todo o programa já foi desenvolvido por Jesus quando inaugurou o cristianismo, quando inaugurou a igreja através dos discípulos, apóstolos. Mas como praticar estes princípios hoje é o que é necessário avaliar, tendo em vista que nós vivemos num contexto diferente. Nós estamos no século XXI, né? Temos tecnologias variadas que naquele tempo não havia. E como então nos adaptar a essa realidade de hoje, mas sem negligenciar aquilo que é principal, que são os princípios bíblicos que Jesus estabeleceu como ser uma igreja e como então alcançar e fazer novos discípulos. É isso que nós vamos ver agora. De que precisamos? Na verdade, precisamos ressaltar os valores do Novo Testamento, os valores neotestamentários do cuidado, da intercessão, do zelo, do ensino da palavra e da solicitação de contas, com uma vivência em pequenos grupos que se multipliquem. Queridos, ressaltar valores é dar ênfase. Então a gente precisa entender que ser igreja e desenvolver isso em pequenos grupos nas casas, na verdade a gente precisa dar ênfase a cuidar de pessoas, a interceder por pessoas, orar por pessoas, cuidar, ter zelo com essas pessoas e ensinar a palavra e também, inclusive, prestar contas. O que significa isso? Prestar contas, solicitação de contas estarmos ali, de certa forma, veja bem, com muito cuidado que eu vou falar, né? Fiscalizando uns aos outros, mas fiscalizando de forma santa, de forma correta, não de forma em que seríamos superiores aos outros. Não, é ajudando aquele irmão que pode tropeçar ali. Eu estou tomando conta dele, como quem toma conta de uma criança que sabe que ela pode pisar em falso. Nós somos falhos, né? E finitos. Infinitos não, finitos. Né? Nós não temos condições de acertar tudo. E por isso nós devemos nos vigiar uns aos outros. Então, vigiar o meu irmão, vigiar e ele prestar conta, e ele dizer, eu tenho feito isso, tenho conseguido, isso aqui eu não tenho conseguido. Essa troca é que deve acontecer. E isso deve ser estabelecido não só no tempo, mas principalmente onde isso pode ser feito de forma mais natural e orgânica, que são nos grupos pequenos, nos pequenos grupos. E esses grupos devem alcançar outras pessoas, que é isso que é o princípio que a gente está vendo aqui de Atos 2, né? Tudo isso sendo desenvolvido nesses grupos pequenos, nas casas, e isso alcançando pessoas de forma que esses grupos se multipliquem. Ainda sobre isso, do que precisamos, também precisamos ter os nossos lares não como um local de descanso dos crentes, do tanto que trabalham na igreja, não é bem isso, mas o próprio local em que a igreja acontece com todo o seu dinamismo. Na verdade, queridos, a nossa casa, ela faz parte do projeto Ser Igreja. Ela não é um lugar apenas para dormir e descansar das lutas da vida. Isso também é o nosso refúgio, né? No sentido de que onde a gente descansa, sim, é verdade. Mas não apenas para isso. Mas também a nossa casa ela pode se tornar, então, um instrumento, e deve se tornar, porque é isso que acontecia em Atos 2, um instrumento para que vidas sejam alcançadas e para que a igreja aconteça como igreja bíblica, não apenas o templo, mas nas nossas casas. Reunir-se em templos e casas não se anulam, queridos. Na verdade, se complementam e nos levam a voos maiores. Na verdade, queridos, quando vemos a igreja primitiva ela tinha tranquilidade quanto a templos, né,
e também quanto às casas. E a gente, hoje, no século XXI, pode perder isso de vista, essa noção, por causa da luta do dia a dia, da correria. E o que a gente precisa fazer, então, é retornar aos princípios originais da palavra de Deus. Então, queridos, o que realmente precisamos é voltar para as casas, tendo em vista que no século XXI, algumas igrejas e nós, quando ficamos distraídos, negligenciamos o potencial das casas e a utilidade das casas, tendo em vista a igreja primitiva em Atos 2. Também devemos valorizar os relacionamentos. Intencionalidade, queridos, temos que ter a intenção. Nós não estamos no mundo a passeio, nós, na verdade, estamos neste mundo para cumprir um propósito. O propósito principal é glorificar a Deus, mas há uma missão a ser cumprida, que é fazer novos discípulos. E fazer novos discípulos não é alcançá-las, elas recebem Jesus e a gente larga elas para lá. Não é isso. Elas recebem Jesus, mas devem aprender sobre Jesus, aprender a se relacionar com Jesus, se relacionando com pessoas que servem a Jesus, que servem a Deus. Então, valorizar os relacionamentos faz todo sentido nisso que nós estamos conversando hoje, dentro dos princípios do Novo Testamento e que nós devemos colocar em prática hoje. Também devemos e precisamos resgatar a vida em comunidade. Nós não somos seres isolados que foram feitos para viver sozinhos, ou ou até quando nos relacionamos, é apenas de forma virtual, em computadores, celulares, mídia social e coisa do tipo. E não que não se possa fazer de forma virtual. É possível se fazer de forma virtual, de forma provisória, de forma adaptada devido a uma demanda, a uma necessidade específica. Entretanto, o que vemos aqui é que é insubstituível a vida em comunidade, a troca de relacionamentos e essa mutualidade e intencionalidade é insubstituível, a não ser que seja presencial, seja corpo a corpo, na casa da pessoa, você na casa da pessoa ou ela na sua casa. Então, resgatando assim a vida em comunidade, olho no olho, estando junto, caminhando junto. Bem, aqui nós concluímos a primeira aula da lição 3. E no vídeo seguinte, nós vamos dar continuidade a este conteúdo da lição.